A vitória. Procurei entre meus amigos e parentes se alguém conhecia uma pessoa que morasse no Zeuá, mas sem sucesso. Comecei a buscar então algum lugar aqui mesmo no Brasil onde alguém fabricasse ou vendesse o cigarro eletrônico. Nada. Não consegui nenhuma informação. Um certo dia, estava andando no centro da cidade e vi um camelô vendendo o cigarro eletrônico original que fora inventado pelo chinês. Nesse modelo, a parte branca do cigarro é a bateria, e na parte amarela que seria o filtro no cigarro comum. Nesse fica um mini depósito de líquido e a resistência responsável por vaporizar o líquido. Comprei na hora. Ele é exatamente da mesma forma que um cigarro comum com o filtro amarelo. Ao chegar em casa carreguei a bateria e fui testar. Não atendeu nem de longe minha expectativa. Não sei se estava com defeito, mas saía muito pouco vapor e o gosto era terrivelmente ruim. Também não sei se tinha nicotina naquele cigarrinho eletrônico, pois não matou o desejo de fumar e deixei ele de lado e acendi um cigarro de papel. Primeira tentativa, e primeira decepção. Pensei que poderia ser que esse cigarro do camelô possa ter vindo com defeito, então resolvi procurar em todas as tabacarias, pois já estava provado que, pelo menos o modelo chinês original, já tinha chegado aqui no município. Andei a cidade inteira. Para minha sorte, encontrei uma tabacaria tradicional, lá perto da antiga estação de trem. Lá o rapaz também vendia o cigarro eletrônico chinês e as cartelas de reposição da piteira amarela. E tinha de alguns sabores como o comum e o mentolado. O preço não era muito convidativo pois já sabia que esse tipo de cigarro eletrônico era praticamente descartável. Acabei comprando. Novamente pensei que de alguma forma conseguiria fazer uma adaptação para poder recarregar as piteiras. São descartáveis nesse modelo. Consegui comprar o líquido em uma farmácia homeopática. Um detalhe interessante é que, antes de achar uma farmácia de manipulação que vendesse o composto para fabricar o líquido, descobri que havia um produto farmacêutico que era basicamente apenas o composto do líquido. Mas como havia uma pequena quantidade de outra substância resolvi não arriscar. Nessa busca desenfreada por replicar o método que agora tinha certeza que havia dado certo para alguém, seguia pensando horas e horas como conseguir todos os itens. A nicotina, pelo menos aqui na cidade não consegui em lugar nenhum. Então comecei a buscar alguma forma de extraí-la da planta. Um dia cheguei a cozinhar a folha da planta e deixar que o chá resultante fervesse até restar uma pequena quantidade. Mas isso não me pareceu correto usar pois não tinha como saber quantos miligramas de nicotina haveria na mistura. E por essa época já sabia que a nicotina é um veneno. Dependendo da dosagem ela mata. Dizem que depois de 38 mg de nicotina em uma mistura, isso já passa a ser um composto venenoso. Bom, mas o certo é que mais uma vez, joguei dinheiro fora com o cigarro eletrônico que adquiri. Acontece que quando você desmonta ele quebrava a resistência que era muito frágil. E mesmo algum que tenha conseguido desmontar a piteira, o recipiente é muito pequeno e composto apenas de uma esponjinha. Quando colocava o líquido ali, ficava escorrendo e lambuzava tudo. Também tem o fato da bateria durar pouco e ter pouquíssima potência, gerando por isso pequena quantidade de vapor. Uma tarde, depois de mais um nervosismo pela abstinência, juntei tudo e joguei fora. E decidi que não arriscaria mais ainda minha saúde com experiências mirabolantes. Afinal aquilo estava indo para dentro do meu pulmão. E para dentro de um pulmão maltratado com mais de 30 anos de fumaça de cigarro. Tinha que ter outra saída, mas só arriscaria outra tentativa se encontrasse uma forma mais segura e consistente de montar o método, pois a ideia central eu já possuía, a coluna mestre do processo que o senhor José me passara que funcionou para ele, sua esposa e sua cunhada, ou seja, um método cientificamente comprovado. Já tinha em mãos a fórmula mágica. E essa consistia em, primeiro substituir o cigarro comum pelo cigarro eletrônico, em segundo lugar, ir diminuindo o teor de nicotina para fazer o processo reverso da dependência química do cérebro com relação à nicotina, e terceiro e por último, ir desfazendo o hábito de levar o cigarro à boca gradativamente, pelo esquecimento natural. Perto de casa abriu uma lan house, uma espécie de clube, onde você fazia um cadastro e tinha direito de alugar um computador por hora. Era ótimo para leitura, fazer trabalhos de escola, mas para pesquisa mesmo,
Só de madrugada? Naquela época consegui entender que já existia um mercado incipiente de cigarro eletrônico e líquido. Estudei mais a fundo e descobri que não era uma atividade de malucos sonhadores. Haviam médicos e engenheiros que tinham parado de fumar lá nos States utilizando o mesmo método que o Sr. José acabou por descobrir também. Outros simplesmente substituíram o cigarro de tabaco comum por cigarros eletrônicos e seguiam felizes vaporando. Esses viam como vantagem o fato de não ser fumaça, mas vapor. Daí que só o fumante sente o cheiro. Isso elimina o mau cheiro das roupas e o mormaço que fica na casa de quem fuma, possibilitando até a pessoa poder fumar em público sem prejudicar ninguém. Particularmente, não vejo vantagem em apenas substituir um pelo outro, pois continuar consumindo nicotina é perigoso. E apesar de não estar mais consumindo o alcatrão e as milhares de substâncias nocivas da fumaça, existe o risco altíssimo de câncer, ataque cardíaco e derrame cerebral que acompanham o consumo de nicotina. Também existe o risco de água no pulmão, pois nossos pulmões estão aptos a absorver a umidade de qualquer vapor. Mas se a pessoa usa desregradamente e ininterruptamente, corre o risco de saturar a capacidade de absorção dos pulmões e ter que passar por procedimento para retirar o excesso de líquido. Pouco a pouco fui adquirindo conhecimento e confiança sobre a técnica, e cada vez mais ficava esperançoso de conseguir. Passei por isso tudo e toda essa demora em conseguir montar meu kit para iniciar minha tentativa também. Hoje reconheço, foi em parte por causa de uma espécie de orgulho. Não quis incomodar o Sr. José e pedir que me passasse o contato de seus parentes nos eu acho que ele teria me passado, mas o principal ele já tinha me dado. Pensei em lhe pedir que me vendesse os aparelhos que ele e sua esposa usaram, mas em uma conversa que tivemos ele me disse que um deles estragou e o outro ele passou para a irmã da esposa dele. Esta usou o mesmo e depois que se libertou do vício, lhe devolveu todo quebrado. Já não funcionava mais. Uma tarde de segunda-feira encontrei na caixinha de correio um panfleto da companhia telefônica oferecendo um plano de internet discado. Consistia em alguma modificação na rede interna da residência com o acréscimo de alguns aparelhos e teria uma taxa diferenciada conforme o horário de utilização. Na madrugada seria praticamente de graça e daria para usar à vontade. Uma pequena luzinha se acendeu lá no fundo do meu cérebro. Pensei logo. Se a internet é uma invenção dos americanos, logo, os caras que fazem cigarro eletrônico lá, devem ter acesso à web. Decidi comprar um computador e adquirir a conexão da internet. Na primeira semana de pesquisa, constatei que em São Paulo já havia uma pequena agremiação de pessoas que aderiram ao cigarro eletrônico e tinham até um bate-papo da comunidade. Nessa época descobri o poder da internet. Nesse bate-papo me disseram que tinham um fornecedor irmão de um piloto e importavam dos USA diversos modelos de cigarro. Eles vendiam também o líquido de fabricação americana e vinha lacrado. Tudo Made in USA. O mais interessante é que tinha a possibilidade de comprar o líquido pronto em diversas porcentagens de miligramas de nicotina, ou sem nicotina nenhuma do mesmo fabricante. Bastava especificar e ter paciência pois a encomenda demorava um mês para ser entregue. Segundo o colega do blog O Social, seu irmão precisava ter voo para Nova York, e tal voo não poderia ser escala, pois dependia de ele ter pelo menos um dia de folga lá. Daí ele ia rapidamente até o fornecedor e comprava todas as encomendas e despachava para o Brasil via serviço postal, chegando em nosso país a caixa com as encomendas. Então o vendedor identificava o pedido de cada um do nosso clube e postava cada encomenda separado pelos correios. Era meio um trabalho idealista mesmo, só pelo prazer de ajudar o próximo ou pelo espírito de comunidade. Depois, quando tive acesso direto aos preços americanos, descobri que não lucravam tanto com isso. Foram tempos de muita descoberta. Uma vez de posse do contato de um fornecedor, agora sim decidi colocar o método em prática. Encomendei 2 cigarros eletrônicos de um bom modelo, mais 2 piteiras sobressalentes e um frasco de 60 ml de líquido da melhor marca americana, sabor cigarro e com 30 mg de nicotina. Fiz o depósito na conta do colega do grupo e enviei uma cópia do comprovante para seu e-mail, sob os protestos da mulher que me dizia o tempo todo que tinha jogado dinheiro fora. Começou a nossa longa e paciente espera.
Às vezes no entardecer ficava pensando como seria quando a encomenda chegasse. Fiquei um pouco apreensivo com algumas reclamações de que não tinha chegado a mercadoria conforme a pessoa havia encomendado. Mas sempre se chegava a um entendimento. Por vezes realmente viemos a pensar que poderia ser um golpe e que as pessoas que já tinham depositado o dinheiro eram excluídas do grupo e bloqueadas, daí os chegantes não ficavam sabendo. Mas seguimos esperando. Era outro mundo aquela época. A felicidade sorriu quando o colega postou que já tinha chegado do Zé o nosso pedido e que no próximo dia útil ele estava postando para nosso endereço. Fiquei um pouco decepcionado comigo mesmo, pois poderia ter comprado todo o kit que tinha em mente, pois estávamos decididos a aderir ao método eu e minha esposa de uma vez. E para isso tínhamos que ter tudo em mãos. Então, a partir desse momento, bolamos o nosso kit que seria necessário e resolvemos fazer uma nova encomenda. Decidimos que iríamos necessitar de mais um vidro de 60 ml do líquido sabor cigarro com 30 mg de nicotina. Depois optamos por um outro que foi mais bem elogiado pelos membros do clube. Tal decisão foi acertada pois realmente era o melhor mesmo. Encomendamos também mais 2 baterias para os cigarros eletrônicos que já estavam chegando. Quando tudo isso chegasse, já poderíamos iniciar nosso tratamento pois teríamos líquido para usar até a chegada de uma eventual segunda encomenda. Ao chegar a primeira encomenda, experimentamos e realmente ficamos muito felizes e exultantes pois subitamente você não sentia a mínima vontade de fumar cigarro comum, quando usava o cigarro eletrônico. Era realmente uma situação milagrosa para mim. Lembro que chorei nesse dia. Precisamente ali, naquele momento, eu vi que tinha uma chance real de parar de fumar. Nos abraçamos, eu e minha esposa, e assim ficamos por um longo tempo. Ambos éramos fumantes. Ambos já tínhamos tentado muita coisa para parar de fumar. E agora, finalmente, tínhamos uma chance. Não foi possível conter as lágrimas. Choramos abraçados por um longo período. Só quem já sofreu o que nós sofremos com a escravidão do vício poderia entender aquele momento. Nessa mesma época também descobrimos algo estranho. Todos os parentes que tanto nos aconselharam a parar de fumar foram unânimes em condenar o cigarro eletrônico. Frases como, isso é perigoso, isso faz mais mal que o cigarro, ouvi dizer que alguém morreu usando isso, e muitas outras palavras de desincentivo foram usadas o tempo todo para que não seguíssemos com o tratamento. Mas dizia para minha esposa, eles não conhecem e não sabem do que estão falando e muitos deles nem fumantes são, como podem estar opinando sobre algo que desconhecem. Ela ficou abalada com a enxurrada de palavras negativas que seus parentes começaram a nos encher a cabeça e decidiu procurar um médico. Fui junto. Ao explicarmos o funcionamento do aparelho e a porcentagem de nicotina do líquido, o médico foi enfático. Não usem. É pior que o cigarro. É altamente nocivo. Tem nicotina. Ao que perguntei a ele, doutor, o senhor já fumou? E ele, não, nunca botei um cigarro na boca. Perguntei também, o senhor sabe quantos miligramas de nicotina tem na fumaça do cigarro? E ele mais uma vez, não. Isso por acaso já foi medido? Então expliquei todos os detalhes, que a fumaça do cigarro tem certa média de nicotina e o líquido do cigarro eletrônico que nós estávamos iniciando o uso estava dentro da margem de segurança, e que também é possível escolher diversas graduações e até o líquido com 0 mg de nicotina. Falamos sobre o cigarro eletrônico não produzir fumaça e sim vapor. Dissemos estar replicando um método de diminuição gradativo da porcentagem de nicotina que já funcionara com diversas pessoas para parar definitivamente com o vício e o hábito de fumar. E por fim lancei a pergunta que acho que até hoje deve doer na cabeça dele de tanto que ele ficou sem graça por ter defendido o cigarro de tabaco. Disse a ele, doutor, o senhor acha que é melhor uma pessoa seguir fumando até desenvolver uma doença como câncer, insuficiência respiratória e enfisema pulmonar, AVE, ou ataque cardíaco, ou seria melhor tentar parar definitivamente com o cigarro e partir para um método que já funcionou para diversas pessoas deixarem o vício, mesmo que nesse tempo de tratamento consuma um pouco de nicotina que é perigosa para a saúde sim, mas que no caso, é usada com diminuição programada e gradativa, com o objetivo específico de deixar de fumar, utilizando uma espécie de nebulizador.
como tantos outros usados na medicina para levar substâncias ao pulmão do paciente. Ele olhou para o chão por um longo tempo em silêncio. Uma lágrima escorreu do seu olho direito. Finalmente ele falou: meu pai morreu de enfisema pulmonar. Se ele tivesse tido a chance de experimentar esse método que vocês irão tentar, certamente ele estaria vivo hoje. Como médico não posso aconselhar vocês a usarem, mas confesso que já ouvi falar de companheiros médicos que deixaram de fumar fazendo exatamente como vocês irão fazer. Tentem, e se funcionar, guardem para vocês. Existem muitos interesses por trás da indústria do cigarro que pode ser perigoso ser contra. Essa conversa fica entre estas quatro paredes, por favor. E enfim entendemos que ele, apesar de saber que tentar parar, não importa qual método usado, era melhor do que morrer fumando. Não podia dar conselhos para ninguém parar de fumar naquela época. Se o médico sabedor da verdade quanto à saúde pensava assim, decidimos mandar as favas nossos parentes e amigos completamente ignorantes quanto ao assunto. Mas decidimos também que teríamos que esperar chegar todo o conjunto para iniciarmos juntos, o que não demorou muito. Já vinhamos usando de vez em quando, principalmente para demonstrar aos curiosos o cigarro eletrônico. Mas decidimos parar definitivamente com o cigarro comum em um sábado. Primeiro porque teríamos o fim de semana todo para se adaptar ao novo uso. E assim foi feito. Pegamos tudo que tinha de cigarro, isqueiro, cinzeiro e embalamos. Colocamos tudo guardado em um armário. Isso ainda na noite de sexta-feira. No sábado pela manhã, antes mesmo de levantar, peguei o meu que estava no criado mudo e dei algumas vaporadas. Tomei café da manhã e fui para o quintal vaporar sentado na varanda. Uma nova vida se iniciava. Interessante que não fumava como o cigarro que você acende e tem que fumar até o fim. No caso do cigarro eletrônico, como é acionado por um botão, logo você percebe que 2 ou 3 baforadas são suficientes para matar o desejo. Passamos todo o fim de semana tranquilamente em casa usando o cigarro eletrônico e não sentimos a mínima vontade de fumar o cigarro comum. Na segunda-feira decidimos continuar com o plano. Cada um foi para seu trabalho com o seu cigarro eletrônico e uma bateria sobressalente carregada. Passamos o dia tranquilo, apesar da curiosidade de todos e do espanto diante da novidade. No trabalho alguns acharam a ideia interessante e louvaram nossa coragem. Outros achavam que se tratava de alguma droga e ficaram assustados. No serviço de minha esposa as mulheres ficaram muito felizes pois ela não fumava mais o cigarro fedorento perto delas e o cigarro eletrônico não tinha cheiro nenhum. A maioria delas incentivaram minha esposa e a elogiaram pela bravura. No meu trabalho o diretor do meu departamento veio assustado perguntar do que se tratava pois alguém foi correndo ao escritório contar para ele. Ao explicar para ele tudo e o mesmo sabendo do meu problema com o cigarro me parabenizou. E depois, meio sem jeito me pediu informações de como conseguir um kit desse para seu filho, pois o mesmo também tinha se tornado um fumante inveterado. Passei tudo o que sabia para ele e segui meu dia tranquilamente. No horário do almoço sempre fumava de 3 a 4 cigarros após a refeição. Nesse dia dei umas 2 vaporadas e tirei meu cochilo tranquilamente. E assim foi até o fim do expediente. Sempre com o cigarro eletrônico por perto, no bolso da calça ou da camisa. À noite, sentei em frente ao computador e fui ler um livro, de vez em quando dando algumas vaporadas. Nesse mesmo dia decidi comprar o restante do kit. Encomendei mais 2 cigarros completos. Esses não seriam para uso, mas ficariam guardados como reserva. 2 frascos de 60 ml com 20 mg de nicotina, mais 2 com 10 mg, e outros 2 com 5 mg, e por último 2 frascos sem nenhuma nicotina. Os dias foram se passando de forma que não se lembrava sequer do cigarro comum. Também comecei a perceber como quem fuma tem um cheiro insuportável. Finalmente entendi por que a jovem saíra do meu lado se levantando e xingando indo lá para o fundo do ônibus naquele triste dia do passado. Tivemos que lavar todas as roupas de cama, cortinas e a casa inteira pois percebemos que o cheiro forte do cigarro tinha impregnado tudo. É realmente interessante que quando éramos fumantes do cigarro de tabaco a gente não fazia a menor ideia de quão mal cheirosa era nossa casa. Mas aos poucos fomos se adaptando à nova vida.
Assim que chegaram os líquidos com graduação mais fraca de nicotina, eu quis passar para o de 20 mg, mas senti ele ainda fraco para mim. Minha esposa já o achou suficiente. Assim tivemos que marcar as piteiras, pois ela conseguiu avançar mais rápido que eu e estava sempre uma graduação abaixo da minha. E o certo é que em apenas 2 meses ela já estava usando o líquido inóspito, ou seja, apenas o veículo responsável pelo vapor, sem nicotina nenhuma. Eu levei cerca de 2 meses e 15 dias. Usamos primeiro o líquido com 30 mg, depois passamos para o de 20 mg e assim sucessivamente até o 0 mg. Existe a possibilidade de comprar apenas 2 tipos de líquido, 30 mg e 0 mg, e fazer a dosagem com conta-gotas, iniciando com o de 30 mg puro e cada vez ir diminuindo a porcentagem na mistura até que por último use apenas o de 0 mg puro. Como aprendi com o Sr. José, é sempre bom registrar tudo, datas, avanços, e principalmente o gasto e o consumo, para não correr o risco de ficar sem o líquido e ter que usar cigarro comum no meio do tratamento. É preciso ser estrategista e se prevenir contra o azar. Bom, na época não pensamos nisso e usamos os frascos conforme conseguíamos. Quando já estava bem tranquilo com uma porcentagem de graduação de nicotina, passava a usar outro de menor porcentagem e observava o resultado. Deu certo, ok. Passava a usar esse. De forma que em 2 meses e meio tanto eu como minha esposa já estávamos usando apenas o líquido com 0 mg de nicotina. Já tínhamos vencido a dependência química. Restava apenas o hábito de levar o cigarro à boca e tragar a fumaça, ou melhor, o vapor. Nos primeiros dias do tratamento, você usa quase o dia inteiro. É claro que não dá 10, 20 vaporadas de uma vez. Não, você dá no máximo 4 vaporadas, como se fosse 4 tragadas no cigarro comum. 4 tragadas apenas e pronto. Fica mais meia hora sem usar o cigarro eletrônico. Conforme vai passando os dias, a frequência com que você usa é menor, e a quantidade de tragadas também. Mas é preciso ter em mente que seu grande objetivo é se livrar definitivamente de qualquer tipo de vício ou hábito de fumar. O líquido mais forte usado no início do tratamento foi o que mais consumimos. Não sei se pela apreensão ou pela novidade que era o tratamento. O certo é que quando passava para os líquidos de menor concentração de nicotina, como o de 10 mg e o de 5 mg, já estávamos acostumados a dar uma, ou no máximo 2 tragadas por vez. E isso já era o suficiente para matar a vontade de fumar. Quando passei para nossa cunhada os líquidos que sobraram lá em casa, sobrou de todos, mas tinha sobrado mais líquido nos frascos de menor concentração de nicotina. Minha esposa ainda manteve com ela por 1 mês o cigarro eletrônico. Sempre mantinha ele ao alcance das mãos, apesar de raramente o utilizar. Eu mantive o meu ao meu lado por mais 3 meses, porém já não levava ele para o trabalho. Deixava apenas lá no meu armário, onde ficavam meus pertences pessoais. E à noite ele estava sempre ao lado no computador enquanto lia, ou se saísse para algum lugar levava comigo no bolso. O fato é que, como quando se é fumante, toda vez que passa uma raiva, a pessoa acende um cigarro. Fica esse costume e, também quando se está usando o cigarro eletrônico, toda vez que você passa uma raiva ou é levado a algum estado de nervosismo, também te dá vontade de fumar, ou melhor, de vaporar seu cigarro eletrônico. Mas conforme o tempo vai passando, principalmente depois de já estar usando o líquido sem nicotina, cada vez mais se vai esquecendo o cigarro eletrônico, literalmente. E daí entra a importância de ter um cigarro eletrônico reserva. Resolvi deixar um no armário do trabalho, pois não raro esquecia de levar o meu. 6 meses depois de iniciar o tratamento eu abandonava definitivamente o cigarro eletrônico. Poderia resumir que parar de fumar o cigarro de papel foi fácil. Com o cigarro eletrônico foi ridiculamente fácil. A mágica de tudo realmente é manter a persistência e o tratamento, como um método mesmo. Não é difícil. É preciso apenas atenção e cuidado. Se preparar para não ficar sem um cigarro eletrônico carregado e com a líquido. Nesse ponto fomos muito bem orientados pelo Sr. José. Daí veio a recomendação de ter tanto nebulizadores como baterias de reserva.
De todos os produtos que comprei, teve um dos reservas que só usamos porque fiz o favor de abrir a bateria do meu um dia e por descuido provoquei um curto-circuito e a mesma pegou fogo. Nesse ponto quero ressaltar que o cigarro eletrônico pode ser extremamente perigoso em alguns aspectos. Por exemplo, nunca deixe ele ao alcance de crianças ou de animais domésticos. Se for provocado curto-circuito, a bateria do mesmo pode explodir, principalmente se estiver na carga máxima. É certo que não é uma explosão como uma bomba, pelo menos não foi assim que o meu explodiu, e era a bateria mais potente possível na época, igual 1200 mAh, e estava totalmente carregada. Para evitar acidentes, sempre rosqueie segurando na parte metálica da bateria onde está o botãozinho. Nunca rosqueie segurando no corpo de lata da bateria. Nesse caso do meu cigarro eletrônico que explodiu a bateria por irresponsabilidade de minha parte, aconteceu assim. Como sempre utilizava ele no bolso da calça, e ao sentar acaba forçando as partes que são emendadas do aparelho. Entre o suporte que rosqueia na piteira, parte na qual fica o botão, e o corpo da bateria existe uma seção, no modelo em questão, que é apenas encaixada sob pressão mecânica. A parte onde fica o botão de acionamento é encaixada por pressão no canudo metálico onde fica a pilha. A soma dessas duas partes é a bateria do cigarro eletrônico que vemos externamente. Essa parte justamente começa a girar com o tempo. Se você não dá um jeito de fixar novamente com um bom pegamento para que não gire, ela acaba soltando. Isso ocorre também porque ao encaixar a bateria ao atomizador, a gente acaba forçando um pouco mais que o necessário no rosquear, pensando em fixá-lo bem. Bom, voltando ao nosso acidente. Quando ela estava bem bamba, decidi desmontar. E fui girando e girando o corpo da bateria em sentido contrário à parte metálica onde se encontra o botãozinho. No interior existem dois fios bem finos que trazem a energia da pilha interna para a parte onde fica a rosca e o botão, e também o circuito que controla a resistência do atomizador e o carregamento da bateria. Ao girar insistentemente, esses dois fios foram se contorcendo um no outro. Em dado momento, esse enroscar acabou forçando o plástico isolante de cada um dos fios, causando o contato. Esses fios são positivo e negativo, cargas opostas. No momento que se tocaram desencapados, ocorreu um curto-circuito, e como estavam enrolados um no outro, não foi possível soltá-los, e foram ficando vermelho, e a bateria começou a aquecer assustadoramente. Joguei ela no canto do cômodo onde estava e dela começou a sair um fogo vermelho e fumaça branca. Só parou quando terminou de carbonizar completamente. Pior que era a melhor bateria que tinha. Um momento de responsabilidade e puff, perdi. No cigarro eletrônico, quanto maior a potência da bateria, mais vapor produz o atomizador, pois aquece melhor o líquido. Me lembro que a bateria original do nosso cigarro eletrônico era suficiente para passar o dia inteiro vaporando sem problema nenhum. Portanto, cabe aqui ressaltar mais uma vez que esse tipo de aparelho não deve tomar chuva ou ser imergido em água. Não deve ficar ao alcance de crianças ou animais domésticos, pois se forem perfurados, amassados, submergidos em água, ou de alguma forma ocasionado algum curto-circuito no interior da bateria, ela pode pegar fogo, provocar queimaduras e até iniciar um incêndio. Mantenha sempre seu kit em local seguro. Já mencionei anteriormente que a nicotina é usada como veneno. Dependendo da dose, ela mata. Se uma criança achar o líquido, principalmente os com maiores dosagens de nicotina tipo 30 mg, 25 mg, 20 mg, etc., e essa criança ou animal doméstico tomar todo o conteúdo de uma vez, pode ocasionar a superdosagem e ela pode morrer na hora. No entanto, vale ressaltar que em nenhuma das casas de todas as pessoas que usaram esse método aconteceu qualquer incidente perigoso. O acidente mais grave realmente foi o meu com a bateria. E também vale ressaltar que foi um acidente provocado por mim mesmo. Se eu tivesse levado a bateria em uma loja de consertos eletrônicos, com certeza o técnico teria feito reparo sem nenhum risco ou problema e eu não teria tido o susto e o prejuízo da perda de minha melhor bateria. Chegou uma época que já não fazia sentido nenhum ficar com o cigarro eletrônico próximo do meu computador. Praticamente desde que passei a usar o líquido com 0 mg de nicotina, já não levava mais ele para o trabalho e nem o utilizava em público. Aliás,
Sempre evitei utilizar o cigarro eletrônico em público. A maioria das pessoas não entende que o fumante é um dependente químico. Por não entenderem isso e nem buscarem entender, elas estão sempre prontas a manifestar sua ignorância através da crítica para aquilo que desconhecem ou não estão habituadas a ver. Sempre tive comigo a ideia de que, se meus parentes e amigos que acompanharam todo o meu sofrimento como fumante, foram tão negativos quando comecei a utilizar o método que finalmente funcionou e também que tinha mais chances de funcionar, pois conheciam também a história do Senhor José. Em nenhum deles encontrei qualquer palavra de incentivo. Todos foram taxativos e contrários, sem exceção. Logo, a opinião deles não iria salvar minha vida. Até hoje ainda insistem que se tratou de um milagre e acham que não se deveu ao uso do método que copiei do Senhor José. Um milagre que só na minha casa aconteceu com 3 pessoas? Não, amigo, milagre não acontece tão frequente assim. Mas acho que o importante é finalmente ter me livrado do cigarro e também conseguir que minha esposa, apesar de ser contra no início, também se libertou. Foi realmente fácil e indolor. Bastou ter conhecimento do método, adquirir os aparelhos e insumos, e ter persistência. Passamos os aparelhos que ainda funcionavam e os líquidos para minha cunhada e ela também parou de fumar. O detalhe é que ela usou apenas um tipo de líquido com nicotina durante 15 dias e depois já passou a usar apenas o líquido sem nicotina por mais um mês e pronto. Abandonou também o cigarro eletrônico. Ela também era fumante compulsiva igual eu e minha esposa. Triste, porém, é o caso do esposo dela, para quem a mesma adquiriu um kit cigarro eletrônico novinho, líquido e tudo. Passamos esse método para ele passo a passo. Ele viu a nossa luta e nossa vitória usando o método, acompanhou tudo, mas não quis usar. Minha cunhada que usou e hoje é ex-fumante já expulsou ele de casa por causa do cheiro horrível do cigarro que antes ela não sentia e hoje tem verdadeiro horror, mas o mesmo não foi embora. A justificativa dele para não aderir ao método é que apareceu um certo médico na TV e disse que o cigarro eletrônico é perigoso. Perguntei a ele se foi melhor nós usarmos por um tempo algo perigoso e se libertar de vez de algo muito mais nocivo, ou continuar com o vício. Ele ficou calado. Disse a ele que os acionistas da televisão são os mesmos acionistas da indústria do tabaco e que não interessa para eles que você se liberte do cigarro. Ele por fim, acabou me confessando que lhe falta coragem para parar de fumar. Como ninguém mais em nossa família fuma, ele é taxado de fraco em toda casa que vai. Coitado, pobre ignorante, ficou mal visto, fedido, não tem vontade própria, provavelmente morrerá de enfisema pulmonar. Vive uma vida amargurada expulso de seu próprio lar, preferiu passar o resto da vida assim, a tomar uma atitude de homem e encarar o problema de frente, fazendo o tratamento e abandonando o vício. Hoje em dia, muitas pessoas ainda acreditam que não é possível parar de fumar, mas eu, minha esposa, minha cunhada, o Senhor José, sua esposa, a cunhada dele, e tantas pessoas para as quais contamos esses mesmos procedimentos, e que decidiram imitar exatamente como nós fizemos, todos, sem exceção, pararam de fumar. Por isso falo sem sombra de dúvidas, é possível parar de fumar.